O programa a seguir é livre para todos os públicos. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Pereira e eu vou apresentar hoje o programa Muito Mais Saúde para vocês. Bom, hoje nós vamos falar numa modalidade de trabalho que está crescendo muito. É uma modalidade que muitos conhecem, já vem de algum tempo, mas agora nesse momento da pandemia essa modalidade cresceu demais. Mas ela também traz algumas complicações para a saúde das pessoas, que é o teletrabalho, o trabalho remoto, e vocês conhecem como home office, ou seja, trabalho em casa. Bom, as empresas tiveram que mudar, né, sua maneira de trabalhar, e muitas partiram para esse lado aí do trabalho em casa, né, o home office, e nesse momento em que as pessoas não podem mais interagirem, né, vamos dizer assim, na sua área de trabalho, na área física, e começaram a partir para a questão da internet, né, essa coisa virtual. E isso acaba que traz algumas alterações. Por exemplo, a pessoa que estava acostumada a levantar todo dia naquele horário certinho, tomar o seu café da manhã, pegar o seu meio de transporte, seu ônibus, o seu próprio carro, ir para o trabalho, ir lá conversar com os amigos e começar aquela interação, fazer as suas atividades normais, de repente se viram numa pandemia e agora elas têm que ficar, essas pessoas tiveram que ficar o quê? Em suas casas, né? Para as empresas que conseguiram entrar nessa modalidade de trabalho, essas pessoas então agora que são os colaboradores têm que permanecer nas suas casas, e as empresas, para continuar, né, na sua rotina, tiveram que fazer várias adaptações. E também as pessoas, né? E o home office tem suas vantagens e também suas desvantagens. Vantagem, você está na sua casa, né, no seu ambiente, que você costuma sempre estar ali com a sua família, né, com o seu pet, né, tá ali, cria uma situação diferenciada e prazerosa, mas ao mesmo tempo também você acaba entrando numa rotina que algumas pessoas não conseguem se sentir bem, e aí vem a questão da saúde mental, né? A saúde psicológica. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vai trazer para a gente um pouco dessa experiência, né, que ela tem também nessa área, em empresas que ela trabalha com pessoas também, ela tem mostrado um trabalho em cima dessas empresas, para que essas empresas possam ter um diferencial, né, e olhar com outro olhar esse funcionário, porque antigamente era uma situação e agora é outra, e não é mais aquela mesma produção, vamos dizer assim, que esse colaborador tinha. E isso trouxe algumas vantagens e desvantagens. Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, ela vai se apresentar e vocês vão conhecer um pouquinho sobre a pessoa dela, e a gente vai desenvolvendo esse assunto aí com o andar desse programa. Bom, no primeiro bloco ela vai fazer essa apresentação e depois então a gente vai desenvolvendo de acordo com que o assunto vai ganhando a sua importância, tá bom? Eu vou passar para ela agora, ela vai se apresentar, e é a doutora Vanessa, ela é psicóloga, e tá aí, doutora Vanessa, pode falar um pouquinho sobre você e falar um pouco aí sobre essa experiência que você tem com relação a essa nova modalidade de trabalho, nova não, né? Uma modalidade já existente, mas que agora ganhou uma importância muito grande nesse contexto da pandemia. Eu sou a Vanessa, fico muito feliz de poder estar aqui para conversar com vocês sobre um assunto tão pertinente que tem sido cada vez mais colocado em evidência com essa pandemia, que é a saúde mental de todo mundo. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou psicóloga clínica e também atuo na parte de RH. Eu sou analista de recursos humanos. E assim,
Eu acho que esse assunto que me convidaram a falar sobre a saúde mental das pessoas no geral, atuando em home office, é algo que eu consigo trazer muita colaboração, né? Muita contribuição. Eu fiz a minha faculdade, comecei minha faculdade na Universidade Federal Fluminense, a UF, mas por outras questões eu precisei interromper e voltar para Friburgo, que foi onde eu acabei a minha faculdade. Eu peguei metade da minha graduação e fiquei na Estácio. E eu tenho 1 ano de formada. Então, assim, eu tenho falado muito sobre essas questões com colegas de profissão, que a psicologia, ela simplesmente vai criar um marco, né? A gente vai ter um divisor de águas nesse momento todo de pandemia. Obviamente que é por questões que, assim, eu não fico nem um pouco feliz, são questões muito tristes, mas eu acho que agora todo mundo tá tendo uma consciência maior e tirando um pouco a psicologia de tabu, porque todo mundo percebeu o quanto é importante que a saúde mental de todos esteja em dia, tanto quanto a saúde física. Porque muitas vezes, até mesmo culturalmente, a gente se importa só com a nossa saúde física. Eu preciso estar em dia com os meus exames, eu preciso frequentar os médicos regularmente, preciso tomar os remédios necessários quando isso acontece, mas ninguém fica muito a par da saúde mental. E a gente consegue perceber, principalmente agora com esse isolamento social, que a saúde mental, ela, se não tiver em dia, se não tiver sendo cuidada, tanto quanto a saúde física, ela tem o poder totalmente de fazer com que a pessoa paralise. E é o que vem acontecendo com muitos, né? A pandemia fez com que a gente paralisasse, no sentido de que nós perdemos a escolha da nossa própria vida, né? Nós perdemos a escolha de ir e vir. O ser humano, por si só, já tem muita dificuldade de enfrentar uma mudança. Só que quando essa mudança ela é provocada por meios externos, faz com que a gente não receba ela de uma forma muito amigável. Sem contar que o nosso cérebro, ele demora um tempo para poder se acostumar com uma nova rotina. Então, isso tudo leva tempo, isso tudo demanda muito da gente, isso tudo faz com que a gente, muitas vezes, não consiga lidar da melhor forma. E assim, tá tudo bem por isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem que estar com muita clareza dentro de si que esse momento não é uma competitividade para saber quem está mais produtivo, para saber quem atua mais, para saber quem faz com que o seu tempo não seja tomado de uma forma óssea. Então, assim, quando eu fui convidada a falar sobre a saúde mental das pessoas em home office, eu fiquei, além de muito feliz, é um assunto que eu consigo falar e trazer para minha realidade pessoal e eu acho que isso faz com que eu tenha mais autonomia ainda para poder falar sobre o assunto, porque depois dessa pandemia eu também precisei mudar a minha rotina de trabalho e aderir à modalidade de home office. Não só na empresa em que eu atuo como analista de recursos humanos, mas também com os meus pacientes do consultório. O que fez com que fosse algo muito... A mesma coisa que eu disse para vocês no início. É algo que me fez paralisar, de certa forma, porque eu nunca tinha aderido a essa modalidade. Pensem, é muito difícil sim você do nada começar a atender as pessoas através de uma tela de celular, você ficar quase que o seu dia inteiro sentada no computador, trabalhando, fazendo as coisas, tendo a comunicação que você tinha quando você estava com as pessoas frente a frente. O que é muito desafiador, porque as coisas parecem que a gente tem que cobrar mais de nós mesmos para poder ter a facilidade das comunicações serem tão efetivas igual como era no momento normal. Mas é aí que eu quero entrar, nós não estamos vivendo uma coisa normal. Ninguém nunca passou, eu falo muito isso com os meus pacientes, que ninguém nunca passou por uma quarentena para poder trazer uma experiência para que seja mais fácil para que a gente passe por isso. Então é como se todo mundo estivesse passando pela mesma coisa, como se fosse um sintoma comum a todos, que a gente tem enfrentado todos os dias. E por todas essas questões pertinentes ao isolamento social, a gente começa a perceber também que as pessoas elas estão tendo muita dificuldade para poder continuar ou até mesmo inovar nas suas rotinas. Então, assim, cabe muito realmente ressaltar que esse momento, de fato, não é um momento que você precisa e deve estar 100% o tempo inteiro com a cabeça boa para produzir. Principalmente quando a gente fala de home office, porque assim, o home office
quando ele já é adotado desde sempre, quando essa modalidade já é algo natural, desde o momento da sua contratação, é diferente, porque você já está acostumado, você já tem uma vivência. Realmente, muitas pessoas, elas têm a facilidade de continuar, de trabalhar de home office. A gente vê cidades maiores, né, como São Paulo principalmente, que essa modalidade de home office é algo muito comum. Então, provavelmente, eles sentiram um pouco menos essa mudança. Não estou falando sobre o isolamento social, mas sim a mudança da modalidade de presencial para home office, por ser algo já culturalmente inserido na sociedade deles. O que, assim, não era o nosso caso, principalmente Friburgo, né, que é uma cidade menor, em que as pessoas, elas estão muito acostumadas, assim, no nosso mercado de trabalho aqui, a qualidade de vida que nós temos, eles proporcionam que a gente consiga trabalhar todos os dias, né, a nossa jornada normal laboral dentro da colaboração, dentro da empresa. E realmente, quando de um dia para o outro, lá em março, a gente tem que mudar toda a nossa rotina, tem que aderir às coisas que principalmente a Organização Mundial da Saúde tem colocado pra gente, se torna algo muito difícil, né? E eu posso falar assim com propriedade máxima que quando essa modalidade ela foi implantada do nada pra gente, houve muitas coisas, além de ser muito difícil, os fatores fizeram com que se tornasse um pouco, como é que eu vou dizer, até mesmo desmotivante. E é um desafio muito grande, principalmente para quem trabalha com pessoas, quem trabalha com recrutamento e seleção, conseguir fazer com que os colaboradores continuem motivados, mesmo tendo a vida totalmente mudada. Porque não é só o home office. Quando você está dentro de casa o tempo inteiro, você lida com a sua família, que também está passando isolamento social com você. Você não tem uma estrutura física para trabalhar tão boa igual que você, por exemplo, tem na empresa em que você trabalha, visto que na empresa que você trabalha normalmente tem uma pessoa que fique ali à disposição com serviços gerais, podendo limpar seu ambiente de trabalho. Você tem a facilidade de ir e vir, de transitar, de conseguir as informações. E quando você tá dentro de casa, a rotina muda um pouco, porque você que tem que cuidar mais ainda do seu ambiente de trabalho, você que tem que fazer seu horário. Então, assim, existem umas diquinhas que realmente são muito válidas nesse momento, porque elas fazem toda a diferença. Quando a gente trabalha muito de casa, e principalmente, né, trabalhar de casa e não poder sair de casa, faz com que a gente pareça que já está enraizado, né, nas paredes da sua casa, do seu apartamento. Então, o fato de você trocar de roupa, tentar ao máximo preservar um pouquinho das coisas que você tem na sua rotina normal é muito válido. Então, assim, o fato de você conseguir se arrumar, não tô dizendo se arrumar tanto às vezes, bate uma preguiça mesmo de se arrumar tanto quanto se arrumava pra ir pro emprego, mas assim, ao menos trocar o pijama, tentar não trabalhar em lugares que façam você sentir que você pode descansar a todo momento. Exemplo, trabalhar no sofá, trabalhar na cama. É legal que você disponibilize uma parte na sua casa que possa ao máximo chegar perto de um conforto laboral, ou seja, uma mesa, uma cadeira confortável, o seu instrumento de trabalho esteja 100% bom para que você usufrua dele, por exemplo, né? A maior parte das pessoas trabalha em casa com um computador. Então é necessário que o seu computador ele possa trazer benefícios para que você consiga, né, traduzir um pouco do que era feito na sua empresa. E outro fator que chama muita atenção quando a gente fala de home office e que isso está muito ligado à saúde mental é o respeito que a gente tem que ter pelo nosso corpo, porque estar em casa faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade de terminar o expediente, visto que a gente não tem hora para sair, a gente não tem condução para pegar, a gente não tem outros afazeres, e por muitas vezes as pessoas elas podem confundir isso e fazer uma continuação no seu emprego.
E não é bom porque o seu cérebro já está tentando se acostumar com tantas coisas que foram impostas de maneira rápida e brusca, que faz com que você, se você não respeitar também o seu horário de trabalho, o seu horário de almoço, todo mundo vai sofrer, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba parar, que a gente saiba dizer que acabou o dia, que a gente conseguiu fazer todas as coisas programadas e que se realmente não tenha conseguido, que isso não seja um problema, porque vai existir o outro dia, né? E é importante que a gente se agarre a isso. Existe outro dia para que a gente recomece e faça tudo o que a gente tem para fazer, né? Bom, pessoal, a gente vai dar uma paradinha agora para os comerciais. Não saia daí, porque daqui a pouco tem mais essa complementação desse assunto tão importante que é o trabalho em casa, o home office, ok? Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. A Implant Center, seguindo todos os protocolos orientados pela Organização Mundial da Saúde, Conselho Federal de Odontologia e Conselho Regional de Odontologia, está atendendo pacientes em caso de urgência. Nossa equipe está capacitada para atendê-los com o máximo de segurança, adotando todos os protocolos necessários desde a entrada na clínica, na sala de espera e na sala de atendimento. A Covid-19 é uma realidade e precisamos nos adequar a esse momento. Em caso de dúvida ou urgência, entre em contato através do WhatsApp 22 99999 8438. Bom, pessoal, estamos de volta aí com o programa Muito Mais Saúde, falando sobre home office com a doutora Vanessa. E nesse bloco agora, nesse segundo bloco, nós vamos pedir para a doutora Vanessa falar um pouquinho sobre a responsabilidade das empresas com relação aos colaboradores. Qual a importância desse momento da empresa realmente entender o que está acontecendo e qual a participação da empresa para que ela possa trabalhar, né, de maneira a gerar saúde para essas pessoas que às vezes têm uma dificuldade muito grande de trabalhar em casa, né? Porque realmente o ambiente de trabalho modificou e elas precisam de um apoio psicológico, porque isso realmente afeta na produção, né, naquilo que elas fazem e também na saúde dessas pessoas. Então eu vou pedir a doutora Vanessa para falar um pouquinho sobre essa questão e desenvolver esse assunto com o rolar aí do programa, tá ok? Oi, gente, agora de volta, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como as empresas elas podem inovar nesse momento desafiador. Uma das coisas mais importantes, acredito eu, é a empresa tentar pensar de forma humanizada na saúde mental de todos os colaboradores. Porque o colaborador nada mais é do que o maior patrimônio de uma empresa, né? Então é de interesse de todos que a sua saúde mental esteja adequadamente boa, porque assim a gente consegue fazer com que as coisas se tornem um pouco mais de leve e o mais importante, que o colaborador sinta-se parte de um grupo mesmo distante. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Então, assim, por mais que tenha sido difícil adotar a modalidade de home office para a empresa inteira, eu considero que a gente teve um pouco mais de facilidade do que outras empresas que trabalham com outros segmentos, uma vez que já era disponibilizado pelo menos uma vez na semana para que o colaborador ficasse em casa, trabalhando de casa.
mas ainda assim foi e tem sido algo muito desafiador, não só pra gente, mas assim, como eu digo, é um sintoma que todo mundo tá passando. Então, assim, uma das estratégias que a gente pensou e que a gente conseguiu adotar foi o acompanhamento. A gente disponibiliza psicólogos para que atendam os nossos colaboradores. Claro que se os nossos colaboradores quiserem, nem todo mundo tem a necessidade, nem todo mundo vai achar que é a hora de começar um acompanhamento psicológico, só que eu acredito que muito do que a gente já estava falando antes, as pessoas elas têm percebido o quanto uma saúde mental importa sim, né? Então, essa parte humanizada que cuida do colaborador, que pensa nele enquanto sujeito e sujeito motivador de si próprio, é muito importante, porque assim, a gente começou fazendo uma anamnese, os psicólogos elas faziam uma anamnese com todos os colaboradores para identificar o quanto a pandemia estava afetando não só na parte social, mas na parte econômica também dos colaboradores, para que assim a gente começasse um atendimento mais especializado com cada um, visto que alguns têm umas demandas maiores do que outros, o que impacta na frequência de atendimento, né? Outras questões também que a gente pode tentar falar aqui um pouquinho é sobre a estrutura. A empresa, seria legal que todos, se pudessem, se preocupassem um pouco em investigar como o colaborador ele está trabalhando, né? Como tem sido a rotina dele dentro de casa. Porque eu disse também antes que muitas pessoas elas estão trabalhando num local dentro de casa, que outras pessoas da família estão também passando o isolamento social e sempre existem dois lados da moeda. Isso também pode ser um fator motivante, mas também pode ser desmotivante. E nada melhor do que a empresa tentar ficar mais a par disso para conseguir entender como o colaborador ele está raciocinando, ele está lidando, né, agora com a sua jornada de trabalho. Então, assim, a saúde mental de todos faz com que a gente consiga perceber que cada ser humano, mais do que nunca, ele é único, independente de qualquer lugar em que ele esteja inserido, ele é único e ele vai se portar de maneira única. E outras coisas que seriam legais a gente poder falar aqui também é o exemplo de você tentar praticar exercício físico. A alimentação, ela influencia diretamente também no humor. Então, é como se gerasse, né? Fosse uma bola de neve. O que eu faço aqui impacta diretamente no meu dia como um todo. Então, ao menos se alongar, exercitar, procurar vídeos que sejam instruídos por pessoas com autonomia para poder dar algum tipo de exercício, alguma aula de exercício físico, alongamento, começar o dia priorizando tomar um bom café da manhã, porque quando pelo menos a gente sai de casa para trabalhar, a gente tem que tomar um café da manhã, a gente se alimenta com de uma forma mais incisiva, e a gente não pode esquecer de ter esse tipo de cuidado estando dentro de casa, porque senão acaba que você começa o seu dia de trabalho sem um ritual e sem, de fato, estar começando o dia. Você só acorda, abre o olho e começa. E não tem que ser assim. Então, além de toda essa ajuda humanizada que acho que seria incrível se todas as empresas pudessem disponibilizar para os colaboradores, a parte do colaborador também importa para que todos trabalhem juntos, né? E se sintam acolhidos. Fazer algumas reuniões que possam contar com a colaboração, com a presença de todos, para que exista uma troca, para que exista essa afetividade, né? Porque quando a gente está trabalhando, quando a gente tem troca pessoalmente com as pessoas, a gente também está trocando sentimentos, estamos trocando vivências, que às vezes fica impossibilitado um pouco quando a gente está de casa. Mas então, o fato da gente preservar todo esse momento, preservar toda a estrutura emocional das pessoas, ela conta muito, e conta mesmo. Então, basicamente é isso. A gente tem que tentar ao máximo contar com a colaboração de todos, porque agora a gente tem que pensar que seria legal, ao menos, que todas as pessoas conseguissem perceber que caminhar junto vale muito mais do que caminhar sozinho.
Eu entendo muito que existem coisas que dominam a gente, sentimentos que se apropriam de nós numa facilidade muito grande que faz com que a gente paralise. Então, se você estiver passando por algo que você sinta que seja muito maior do que você pode suportar, é legal que talvez você comece a pensar na possibilidade de começar um tratamento. Porque assim, a título de curiosidade, muitas pessoas também podem confundir tristeza com depressão. Estar triste, passar por eventos que te faça ficar um pouco para baixo é perfeitamente normal, principalmente com todas essas questões que a gente tem vivenciado, o quanto a gente é atacado, né? Atacado pelas pessoas, pelos canais de mídia, com várias mensagens, com várias notícias, e nem sempre essas notícias são boas, o número de morte lá em cima. Isso assusta, isso deixa a gente triste, isso deixa a gente angustiado. Então isso é perfeitamente normal que a gente passe uns dias, 2, 3 dias assim, né? Mas o fato da gente viver assim, ou o que eu quero dizer, estar assim há muito tempo, e que de certa forma essa tristeza impeça a gente de fazer as coisas que a gente fazia com mais facilidade, coisas simples, comer bem, ter vontade de tomar banho, de se socializar, de trocar uma mensagem, porque por mais que a gente esteja isolado, a gente tem algo muito a contribuir, que está diretamente ligado a uma coisa boa, que é a tecnologia. Se a gente usar ela de forma positiva, ela tem muito a nos agregar, porque a gente consegue fazer uma videochamada com uma pessoa que está longe, que você não vê há muito tempo por conta de toda a quarentena, de todo o isolamento social. E se você, por acaso, não sente mais vontade de socializar, de tentar se inserir, de realmente pensar de uma forma mais positiva, encontrar caminhos para poder sair disso, talvez seja legal você procurar uma ajuda, porque muitas pessoas se sentem acometidas por uma tristeza profunda e elas não conseguem lidar com isso e acaba se tornando um quadro depressivo. Então, o primeiro passo é saber diferenciar uma tristeza de uma depressão, porque não é só o fato de você estar triste alguns dias da semana da sua vida faz com que você esteja vivendo um quadro depressivo. Mas se isso te impede de fazer as coisas que você fazia com mais facilidade, talvez seja um pouco interessante você começar a olhar para si e tentar passar por isso de uma forma muito positiva, de uma forma melhor. A saúde mental, quando a gente olha para ela, quando a gente dá importância e começa a conversar sobre isso na nossa vida para quebrar esse tabu, é também uma forma de autocuidado, porque é muito legal quando a gente olha para dentro e consegue identificar que talvez seja um momento muito propício para a gente investir na gente, né? A gente pensa tanto em ser produtivo, em tentar mostrar serviço o tempo inteiro, ainda mais gente estando em home office. Muitas pessoas se sentem vigiadas pela empresa e não é legal que você se sinta assim. Que você produza no seu tempo, que você seja coerente com as suas tarefas, mas que isso não faça com que você passe por cima de você, trazendo um desconforto muito grande, uma angústia sem limites. Que você seja tão responsável igual você é na empresa, mas que não passe dos limites que eu digo de algo saudável. Nesse momento, todo mundo vivendo isso de forma única é um ponto para que todo mundo também consiga ser mais empático com a dor do outro, consiga ser mais empático com a dificuldade de outras pessoas, para que isso faça com que a gente possa passar por isso de uma forma melhor, porque vai passar, em algum momento vai passar. E mais uma vez eu gostaria de ressaltar a importância da gente acreditar que o dia de amanhã vem com mais oportunidades, vem de uma forma nova para que a gente construa isso, sempre pensando o quanto é importante o olhar empático para dentro de si e para o mundo que a gente tá, para que não seja só importante a saúde mental na vida de uma pessoa enquanto colaborador, mas que seja importante na vida de todos, em qualquer âmbito social e qualquer papel que você qualquer papel que você empenhe e desempenhe na sociedade. É isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Que pena, né, pessoal? Chegamos aí ao final do nosso programa Muito Mais Saúde.
Espero que vocês tenham gostado desse assunto, né, que o programa trouxe para vocês, principalmente aqueles que estão aí trabalhando em suas casas nessa modalidade de home office, trabalho em casa, que vocês possam ter calma, paciência. Nós vamos chegar ao fim dessa pandemia com muito mais capacidade, né, para desenvolver nossas atividades, descobrindo novas oportunidades. Então o programa Muito Mais Saúde é isso daí também, trazer informação atualizada para vocês, tá? Esperamos vocês aí para o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço e até a próxima. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. A Farmácia Santo Eduardo inovou, cresceu, mudou. Mais ampla, maior comodidade, atendimento especializado e entrega rápida em Friburgo e região. Farmacêutico em tempo integral e muito mais. E o melhor, estamos próximos à antiga loja. Santo Eduardo Farma Mais, melhorando todos os dias para continuar a farmácia de confiança do seu médico. Olá, sou o contador digital do Novo Horizonte Serviços Contábeis. Oferecemos os seguintes serviços: abertura, alteração e encerramento de empresas, departamento fiscal, pessoal, contábil e legalidade, consultoria financeira e empresarial. Também oferecemos serviços de recuperação de créditos tributários. Novo Horizonte Serviços Contábeis, sua empresa em boas mãos. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 22 99802 3500. Site www.nhcontabilidade.cnt.br. Novo Horizonte Serviços Contábeis, competência e transparência. Você sabe quais os cuidados são necessários para o pé do diabético? Você sabe identificar sinais e sintomas? Isso e muito mais agora no programa De Olho na Diabetes. Olá pessoal, está começando o programa De Olho na Diabetes e nós estamos aqui da mesma forma, em casa, mas trazendo sempre informação para você. Eu sou Márcia de Jesus, educadora em diabetes, e hoje vamos falar sobre os cuidados com o pé diabético. E para isso eu estou recebendo a enfermeira Cláudia e, gente, vocês não têm noção do que ela vai trazer hoje pra gente. Muita coisa bacana. Nós vamos falar sobre os cuidados com os pés sem sair de casa, porque você não pode parar, não pode deixar de cuidar dos pés nesse momento de pandemia. O diabético tem que ter um cuidado todo especial com os pés. Será que é importante que a gente dê um descanso para os pés? Será que é importante observar melhor? E a Cláudia fez uma coisa muito bacana. A Cláudia fez uma aulinha prática e vocês vão poder assistir agora. Então eu vou deixar os minutos que se seguem. A Cláudia vai se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela e nós agradecemos de antemão o que ela trouxe pra gente aqui de notícias, de novidades, de informação.
Cláudia, agora é com você. Você está aí com seu tempo todinho livre para trazer informação para a gente. Olá, meu nome é Cláudia, eu sou enfermeira, sou professora de enfermagem, sou educadora em diabetes e trabalho no Hospital Federal de Bom Sucesso, no programa de atendimento ao diabético de alta complexidade. Eu fui convidada pela Márcia para falar um pouco sobre os cuidados dos pés diabéticos e não pude ir pessoalmente, porque estamos num período de quarentena, né, vivendo uma pandemia, e eu gostei muito do convite, até porque para aproveitarmos esse momento em casa, né, justamente para ficar uma coisa assim mais prática do que é esse cuidado diário, né? Então, em casa vocês vão poder fazer e observar e cuidar dos pés para que não venha a ter um problema mais sério, né? O objetivo dessa nossa conversa hoje é mostrar a importância dos cuidados diários com os pés, reconhecer alguns sinais e sintomas que mostram se os seus pés estão saudáveis ou se estão apresentando algum risco para a sua saúde e também orientar quanto aos cuidados que podem ser feitos de uma forma prática. Começando pela importância, né? Nós estamos num período em casa, né, numa quarentena, então é a hora de aproveitar para descansar os pés, para notar nessa parte do nosso corpo que muitas vezes é deixada de lado, né? E que tem uma importância enorme, porque é ele que nos carrega e nos sustenta em vários momentos, né? E que auxilia na nossa rotina, na nossa locomoção. Então, é importante que eles estejam bem para que o nosso corpo todo também esteja, né? E para isso, a gente muitas vezes deixa de lado ou cuida de forma errada, né? Fazendo unhas, tirando a cutícula, que são cuidados que não devem ser feitos, né? E também nós vamos detectar os sinais e sintomas, né? Quais são esses sinais e sintomas? Uma falta de pulso, uma coloração diferente nos nossos pés, a temperatura, são coisas que a gente pode sentir. Eu vou mostrar depois numa prática assim, bem rápida, só para ter uma noção do que pode ser feito e que pode ser observado, tá? E os cuidados também, mostrar a hidratação, mostrar como é que vocês podem fazer para manter essas unhas, de que forma que essas unhas podem ser cortadas, podem ser lixadas, né? Enquanto não pode ir a um podólogo, que é o profissional adequado para cuidar dos pés do paciente diabético. Manicure, tirar cutícula em casa, aquela pessoa que ajuda, acaba atrapalhando, né? Porque pode, mas eu cicatrizo rápido, não tem problema. Não tem problema naquele momento, porque a glicose pode estar compensada, não está usando um sapato apertado, então naquele momento pode não ter problemas, mas em uma outra fase, em um outro período, pode causar um problema sério, tá bom? Bem, vamos então à prática. Para isso, eu vou precisar de um creme hidratante para os pés, importante que seja para os pés, lixa de unha e um espelho, caso seja você mesmo que esteja prestando o cuidado, né? Seja o autocuidado, você mesmo vai se avaliar. Se for uma outra pessoa, a pessoa vai olhar para você. Você sozinha vai precisar de um espelho pequeno, precisa ser esse, um espelho pequeno, ou até mesmo um espelho de parede. Basta você sentar e olhar os pés lá na parede, tá bom? Vamos então à avaliação do pé. Eu estou fazendo no pé de uma outra pessoa, né? Poderia ser o meu, mas eu estou fazendo para facilitar, né, a visualização de vocês. Então, a primeira coisa é observar. Eu vou olhar como estão as unhas. Não estou vendo micose nas unhas. Deixa eu olhar entre os dedinhos. Também não estou vendo micose interdigital, ou seja, a frieira, né, não tem. Vamos ver agora o pulso, né, que eu falei.
é o pulso da artéria. Assim como o nosso coração bate, a artéria do pé também. Então a gente procura a artéria, ela vai estar, você vai estar sentindo pulsar como se fosse o do coração, né? Então no caso deste pé, né, eu tô sentindo aqui, sentiu com esses 2 dedinhos aqui, né? Então tá bom, tá pulsando, tá forte, um pulso forte. Você pode não sentir, pode ser porque não localizou, como pode ser porque tá com algum problema. Às vezes isso também às vezes a pessoa não encontra a artéria, não tá pulsando. Então isso aí é uma observação que não precisa também ficar tão preocupada com isso, né? Mas quando for ao médico, pede que o médico mesmo vai lá e avalia e sente a sua artéria pedial, tá bom? Então eu olhei as unhas, se tem micose, eu olhei entre os dedinhos para ver se tem alguma frieira, alguma micose também, e eu senti o pulso. Aqui tá tudo ok. Esse pezinho aqui, a mesma coisa eu faria no outro, né? Então aqui já foi visto. Vamos olhar a coloração dos pés. Ele tá com uma coloração normal, parecida com a da perna, né? Não tá arroxeado, não tá muito vermelho, ele tá com a mesma coloração das pernas, né? E as pernas estão com a mesma coloração do restante do corpo. É isso que a gente vai olhar. Se tem uma coloração diferente. Tem edema, ou seja, está inchado o pé? Não, não está. Como é que eu vou saber? Aperto aqui e vejo que não afundou, tá direitinho. Então, esse pé também não tem edema. Tem alguma ferida? Baixo. Não, não tem. Esse pé tá hidratado? Como é que eu vou saber? Ele tá ressecado? Ele tem aquelas rachaduras? Não, esse também não tem. Esse aqui cuida muito bem do pezinho dela. Então, não estou detectando nada, mas eu estou só mostrando o que você deve observar. Quais são os sinais e quais são os sinais. Os sintomas depois eu vou falar sobre os sintomas. Então, nesse pé aqui, tá tudo ok, não estou detectando, o mesmo faria no outro, né? Então, esses são os sinais, são coisas que a gente vê. E os sintomas, quais seriam os sintomas? Eu sinto dor em alguma parte do pé. Quando eu piso em alguma coisa, eu não sinto. Pisei e não senti. Depois é que eu fui ver que machuquei. Não senti. O pé da gente, ou como qualquer outra parte do corpo, a gente tem que sentir dor quando machuca, né? Não sentir, alguma coisa tá errada, né? Porque o certo é a gente sentir para se defender, tá bom? Então a gente tem que observar tudo isso. Então esse pé já foi avaliado. Agora ele vai ser cuidado diariamente. De que forma? Passando creme hidratante para os pés, de preferência na hora que for dormir. Aliás, antes, né, de passar o creme, o que a gente tem que fazer? Lavar bem os pés, entre os dedinhos, lavar todo o pé, todo. Não é só passar um por cima do outro, não. É lavar mesmo, passar a mão, né? E depois secar bem, principalmente entre os dedos. Pegar uma toalhinha pequena, ou mesmo um papel e secar bem entre os dedos. Não pode ficar úmido para evitar a frieira, né? Ou a micose. Então, secou bem o pé, lavou, secou bem, vamos passar o creme. O creme é um creme hidratante, tá? Você vai passar de baixo para cima, tá bom? Passar bem nos locais onde ele resseca e não passar entre os dedos. O creme não pode ser passado entre os dedos, tá? As unhas, eu também esqueci, deveria ter falado antes, elas têm que ser cortadas de forma quadrada, tá? Ou lixadas. É lixar a unha, sim, né? De forma quadrada e só dar uma arredondadinha nas pontas. Por quê? Porque se cortar a unha profunda, né? Aquele cantinho vai sumir ali dentro. E aí depois ele vai crescer machucando a pele. Então é por isso que a unha deve ser cortada de forma quadrada, tá?
Então o creme ele pode ser passado aqui em cima, ele pode ser passado nas unhas, não tem problema. Ele só não pode ser passado entre os dedos. Espero que eu tenha contribuído com as orientações dadas hoje e que vocês possam aproveitar a quarentena para observar melhor os pés e depois que voltar à rotina, continuar com esse hábito que é saudável e necessário para que a gente possa ter mais saúde. Até a próxima. Bem, pessoal, o programa de Olho na Diabetes de hoje vai ficando por aqui. Eu acho que foi bacana, foi bastante importante o que a Cláudia trouxe pra gente. Gostei demais da aulinha prática, que eu acho que não serve só para o diabético, mas serve para cada um de nós. Nós podemos também cuidar dos nossos pés nesse momento. Mas eu vou deixar também um alerta aqui, assim que tudo voltar ao normal, é importante que você visite um podólogo para que faça avaliação dos seus pés, diabético. Não deixe de fazer isso, é importante que seja feito pelo menos uma vez por ano. Claudinha, muito obrigado pelas suas instruções. Eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes aqui no programa de Olho na Diabetes. E a gente termina aqui. O programa de Olho na Diabetes é o programa que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau. A Farmácia Santo Eduardo inovou, cresceu, mudou. Mais ampla, maior comodidade, atendimento especializado e entrega rápida em Friburgo e região, farmacêutico em tempo integral e muito mais. E o melhor, estamos próximos à antiga loja. Santo Eduardo Farma Mais, melhorando todos os dias para continuar a farmácia de confiança do seu médico. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.